Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com mais um We That Podcast número 84. Para falar do New Orleans Saints, que finalmente venceu após um mês, um longo inverno e um mês sem vitórias. O Saints ganhou do New York Jets lá em New Jersey, né? Porque o MetLife Stadium é em New Jersey, não é em Nova York. Como o nosso amigo do Bills, que participou aqui do nosso podcast umas semanas, quando jogamos contra o Bills. Minha cachorra vai participar. Que o único time do estádio de Nova York é o Buffalo Bills. Mas vamos lá então. Se você não nos segue ainda nas redes sociais, vá lá no Twitter e coloque @SaintsBrasil09, estamos por lá. Se você não nos segue no Instagram, @MundoRudete, estamos por lá. E o nosso blog, MundoRudete.wordpress.com, que temos os nossos conteúdos em português pra galera. E se você ainda usa o Facebook, estamos lá no Facebook, só procurar Saints Brasil, a primeira página que aparecer na sua busca. E também temos o nosso grupo no Telegram, para quem ouve esse podcast, esse humilde podcast aqui. Temos uma média de, sei lá quantas pessoas, não olhei. Então, 100 pessoas ouvem por semana o nosso humilde podcast, mas tá bom. Minha cachorra continua querendo participar do podcast. E hoje eu sou a Jéssica Laís, serei sua host. E estamos recebendo aqui os nossos convidados, o Irones, que já participou. E aí, Irones, tudo certo? Como tá essa semana? Tudo certo. Essa vitória veio pra lavar a alma, né? Apesar de que já era um jogo de cartas marcadas, né? Com todo respeito aí aos torcedores do Jets, mas a gente já sabia o que ia acontecer, né? Mas enfim, tamo bem, né? Quem sabe aí dá pra gente beliscar aí uma vaguinha nesses playoffs, né? Mas, enfim, deu pra gente dar um respiro aí nessa semana. E estrearam nos nossos podcasts, que também está lá no nosso grupo do Telegram. Aí, ó, tá vendo? Se você fizer parte do nosso grupo do Telegram e for uma pessoa ativa no grupo, você pode participar desse podcast. Olha que bacana. Não que seja grande coisa, mas tamo aí. O Felipe, e aí, Felipe, tudo certo? Boa noite pessoal, boa noite Jones, boa noite a nação Rudete, né? Ó, muita honra estar aqui, ouço desde os primórdios lá, desde o episódio 1, antigamente já seguia a página de vocês, muito legal estar aqui mesmo. E com uma vitória, né? Já que foi uma vitória, mas foi uma vitória, a gente tem que comemorar, vambora. Essa é a galera que vai fazer o We That Podcast número 84 pra vocês. O que aconteceu, gente? O Saints finalmente acabou com esse strike, né? Essa sequência de 5 derrotas e derrotou o New York Jets por 30-9 no MetLife Stadium. O Saints está agora com 6-7 na temporada e olha que coisa, Deus está brincando conosco. O Saints ainda está na briga pelo wild card, visto que este ano mais times irão para a pós-temporada. Então, mas o Saints, com essa vitória de ontem, empatou com 4 times da NFC. Então vamos ter que ficar de olho aí em 4 times da NFC e no Saints, óbvio, né? Estamos empatados com o Washington, com o Minnesota, com o Philadelphia e com o Atlanta. O time lá, Falcons, Falcons. Ponto chegamos. Esse nem conta. A gente
vai ainda jogar com o Falcons de novo. A gente ganhou do Washington. A gente só perdeu para o Eagles. Então é isso. Sem contar que da NFC South, nosso próximo adversário, o Tampa Bay Buccaneers, a gente ganhou deles. E eles são, de longe, o melhor time da divisão aí. Então não tem nem o que falar. Então os caminhos para os playoffs ainda não estão fechados para o Saints. Mas vamos precisar um pouquinho de um milagre, né? E apesar de todas as injuries que teve no time e tudo mais que envolveu as coisas daí do time, o Saints ainda pode chegar aos playoffs. Só mais alguns números. Taysom Hill, deixa eu colocar aqui. Taysom Hill está jogando com o dedo machucado, o dedo de uma da mão que ele lança. Eu não lembro que dedo que é, se é o terceiro dedo. Ele está com o dedo machucado, provavelmente vai precisar operar na pós-temporada, assim, na off-season, na pós-temporada não, desculpa, na off-season, porque ele está jogando com o dedo machucado e provavelmente foi uma lesão um pouquinho séria que vai requerer cirurgia. Vamos ficar de olho aí quando o Saints acabar a temporada, o que vai acontecer com o Taysom Hill. Mas no momento, o Taysom Hill no jogo contra o New York Jets acertou 15 passes de 21 tentados, com 175 jardas lançadas, e teve um QB rating de 54.4. Porém, Taysom Hill estava com alegria nas pernas, visto que a mão não estava funcionando, os pés estavam funcionando. Ele foi o segundo melhor corredor do Saints, só perdendo para Alvin Kamara, que estava retornando também após 4 jogos desfalcando o Saints. Alvin Kamara teve 27 carregadas para 120 jardas corridas e 1 touchdown. Taysom Hill teve 11 carregadas para 73 jardas e 2 touchdowns correndo. E os nossos recebedores, não preciso nem falar que o principal foi o Nick Vannett, com 3 recepções para 44 jardas, e é isso, só isso, galera, não tem mais nem o que falar. E o Saints sofreu 2 fumbles, o Taysom Hill, né, sofreu 2 fumbles e foi isso aí. O tempo jogado, o tempo de posse de bola do Saints foi 38 minutos e 52 segundos, e do New York Jets foi 21.8 segundos. A gente foi péssimo em terceiras descidas, tentou 15, conseguiu 6. Péssimo. A sorte do Saints é que, como a galera falou, que do outro lado era o New York Jets. E questão de faltas, o Saints cometeu 4 faltas e perdeu 42 jardas com elas, enquanto o New York Jets cometeu 5 jardas e perdeu 45 faltas. Eu falei até na hora da transmissão que eu achei que o Saints fazia falta de outros, mas o New York Jets consegue ser mais. Parabéns para a franquia New York Jets. E é isso, galera. Acabou o podcast, vambora. Não sei falar. O Jets treina mais tempo, né, nesse quesito, não tem jeito. Sou especialista, né, em ser decepcionante, vamos dizer assim. Coitado do torcedor do Jets, meu Deus do céu. A gente não achando que a gente não tem um minuto de paz, imagina o torcedor do Jets, cara. O João que participou semana passada, gente boa pra caramba, velho, sofrendo com esse time, coitado. Abraço. Mas vamos lá. As impressões do jogo que vocês tiveram, pessoas. O retorno de Alvin Kamara foi fundamental para a vitória? E será que o Saints encontrou sua identidade para esses 4 jogos aí que ainda restam na temporada regular? Começar com quem tá começando? Vamos começar com o Felipe. Sem dúvida, né? O Kamara ele vai fazer diferença de qualquer forma. Talvez, não sei se dá para cravar que a gente não ganharia sem o Kamara. Mas eu acredito até que ganharia, mas não ia ser aquele jogo mais feio do que já foi, né? Ia ser aquele 10-9, 12-3, negócio só um possível turnover mesmo. Mas o Kamara dá outro fôlego, não tem jeito. O cara é diferente, ele é alguém que faz alguma coisa, né? Tem sorrindo até correr um pouquinho lá, mas você já me falou aí que os recebedores não tem condição, né? O Vannett até outro dia aí tava no practice squad, porque era reserva do outro lado do Trautmann, que também não era a grande coisa, e é o que tem, né? Não tem jeito. Cara, do meu lado aqui, eu acho que assim, né? Uma vitória é uma vitória, né? Mas como eu falei aí no início, aí na intro, né? Cara, era um jogo de cartas marcadas. Até o rapaz aí do Jets aí que veio na semana passada
Ele que me desculpe, cara, mas o Jets, ele é um time que tá há uns 20 anos em rebuild, sabe? Cara, perder pro Jets, assim, é algo... Sei lá, eu me culparia por isso, sabe? Eu perdoo uma derrota contra o Falcons, contra, sei lá, o Jaguars até, mas cara, contra o Jets é complicado, né? Mas enfim, é como o Felipe falou, né? O Kamara, ele dá uma sobrevida nesse time, né? Porque ele tem talento, né? A gente tem jogadores muito esforçados, né? Tem jogadores ali que querem fazer o seu nome na liga, né? Fazer o seu nome na franquia, mas falta talento, né? E o Kamara, claramente, ele é um violino no meio de um monte de trombone, né? Cara, é incrível, assim, a diferença que dá, né, no time. Enfim, a criatividade que a gente tem no nosso playbook, né? Com o Kamara ali possibilitando outras jogadas e tudo mais. E também destacar o trabalho da nossa linha ofensiva ontem, né, com o retorno do Armstead, que, cara, a linha jogou muito bem, né? O pass rush do Jets, eu diria que ele é até um pouquinho mediano, né? Tem ali o ex-Saints, né? O Sheldon Ranks, tem o Quinnen Williams, enfim, é um pass rush interessante, né? Eu diria, e tem o técnico do Jets, o Robert Saleh, cara, ele é uma mente defensiva muito boa, né? Então ele escolheu a dedo ali os caras, né? E, enfim, a nossa linha até que conseguiu fazer um bom trabalho ali frente a esse pass rush do Jets. E eu acho sim, né? Até pegando esse gancho aí que a Jess falou, né? Se o Saints encontrou a identidade, né, pro resto da temporada, cara, eu acho que vai ser desse jeito até o final. Tá, eu acho que a gente vai ser o New Orleans Kamara, né? Enfim, até o fim. E vamos ver no que dá, cara. Dá pra gente pegar, beliscar um wild card, né? Tem time muito mais esforçado em fazer besteira aí no meio do caminho. Então eu acho que dá pra gente chegar assim. Vamos ver, né? E se o Kamara precisar de um joelho, eu empresto o meu, não tem problema. Com certeza, cara. Se precisar de outro, tem 2 aqui. Eu não posso, porque o meu joelho já é operado e o outro tem que operar. Então, infelizmente, vou ficar devendo pro Kamara dessa vez. Mas eu torço muito para que o joelhinho dele aguente ao menos os próximos 4 jogos aí da temporada regular. É muito triste ver o talento do Kamara, né, sendo gasto esta temporada com esse time mediano do Saints, né? Infelizmente, a conta veio, eu falei isso no último podcast que eu participei, a conta veio pro Saints de querer loucamente ganhar nos últimos 4 anos aí, não dando, a gente só batendo na trave. E esse ano a conta veio, a gente não conseguiu renovar com alguns destaques que viam bem e que, se você olhar os números, por exemplo, do Trey Hendrickson, tá fazendo muita falta no Saints e ele tá entre um dos melhores aí da posição dele da liga esta temporada. Então, uma hora a conta ia chegar. Né? Exato. Uma hora a conta ia chegar e a gente tá sentindo falta disso. Eu até li na Sports Illustrated, se eu não me engano, o colunista do Saints falando, né, de 6 coisas que talvez o Saints se arrependa de não ter feito. E uma delas foi não ter renovado com o Trey Hendrickson. Então é muito triste vendo o Kamara aí sendo gasto com esse time bem cheio de lesões também. Apesar que, bom, potatoes, né, como falam os americanos. Se a gente tivesse um time um pouquinho melhor, talvez a gente conseguiria ir um pouquinho mais longe, né? Eu digo melhor, sem tantas lesões aí que afetaram o time nessas últimas semanas. Mas é triste ver o Kamara aí sendo um brilho em toda a escuridão do ataque do Saints. É triste, cara. E o próximo tópico, vocês acham que depois dessa boa partida defensiva, já bateu na mesma tecla, né? A defesa não, por enquanto, a defesa tem se destacado bastante. E o retorno de alguns desfalques no ataque, será que a gente pode estar otimista para pós-temporada ou seria um exagero neste momento? Cara, olha, eu sinceramente, a defesa ela não vai garantir bons resultados pra gente em todo o drive. Uma hora vai arriar o freio aí, né? Eu sinto assim que a maior deficiência que a gente tem, né, é o tempo que o nosso ataque fica em campo. Cara, a nossa defesa ela não tem tempo de descansar,
Isso é uma tendência, não só contra um jogo que a gente viu muito isso, foi contra o Bills. Cara, a defesa não tinha tempo para respirar. Foi um negócio de louco, assim. E eu tenho certeza que quando a gente pega times assim um pouquinho mais ajeitados, como o Bills da vida, alguma coisa nesse sentido, vai ser o mesmo cenário. Não vai ter muito para onde a gente correr, não. Né? Mas, enfim, é uma defesa ali que vai garantir alguns 3-and-outs, né? Pra gente, enfim, tentar alguma coisa, né? Pontuar e tudo mais. Mas não dá pra gente só se escorar na defesa e ficar vendo o Taysom Hill sofrendo o alto fumble lá, porque não dá pra buscar muita coisa com isso daí, não. Exatamente isso, né? O Saints vai até onde a defesa conseguir. A questão é que se o ataque não der um mínimo de um fôlego pra defesa, não tem defesa que consiga, né? Não vai ser todo jogo que a gente vai conseguir ganhar de Bucks e de Green Bay deixando 3 pontos no placar. Porque, bom, se bem que esse ano não foi 3, né? Até que foi um jogo mais equilibrado que do ano passado, mas Green Bay foi ali, né? A defesa ganhou o jogo sozinho. E o momento era totalmente diferente, mas não tem como. O Winston ainda dava um pouquinho mais de fôlego pro time, conseguia correr um pouquinho mais, conseguia ter um plano de jogo melhor. Agora, 3-and-out, e a defesa vai. Tudo bem, primeira jogada você aguenta, segunda jogada você aguenta. Quarto, não tem jeito. Bom, quarto já foi até, né? Aí virou garbage time e a gente consegue uns pontinhos, né? Como tava sendo com o Simeon. Mas nessa pegada, é só a defesa vai onde o fôlego for. Tem qualidade, mas se o ataque não colaborar, não tem milagre, não. É isso. E, assim, a gente conseguiu ganhar do Jets muito mais por causa do jogo terrestre, né? Como a gente viu nas estatísticas, igual vocês falaram, Kamara e Taysom Hill correndo. Foi isso. E, sim, assim, versus o Buccaneers, isso vai ser um pouco mais complicado. Porque, né, o Buccaneers já conhece bem melhor o Saints do que o Jets, digamos assim, né? O Buccaneers joga aí com a gente 2 vezes por ano. E eu tenho certeza que eles estão bem mais ligados a gente do que o Jets. Não que o Jets não tenha feito o trabalho deles, claro que sim. Mas, e tudo também a questão da rivalidade, assim, da NFC South, da NFC South. Mas é isso, cara. Infelizmente, se a gente não tiver uma fagulhazinha ali a mais... É porque o Mark Ingram não jogou, né? Porque estava na lista de Covid, então provavelmente retorna contra o Buccaneers, então talvez tenhamos um pouco mais armas para o ataque. E o Tony Jones, que estava sendo um dos principais running backs do Saints, enquanto estava sem Kamara e sem o Winger, também não ajudou muito, né? Não foi tão envolvido no jogo. Não sei por que o Sean Payton não envolve o garoto no jogo, mas fica aí nosso apelo para o Sean Payton. E também a gente tem que ver as jogadinhas manjadas do Taysom Hill, né? Óbvio que o Buccaneers já vai ficar bem mais esperto com as corridas do Taysom, sabendo que ele tá com a mão machucada. Fé no pai. Quem sabe a gente não consegue ganhar por um milagre aí do Buccaneers. Quem sabe? Com certeza. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mais do jogo do Bucks, mas acho que o caminho vai por aí mesmo. Eu tava revendo aqui hoje o jogo Bucks e Bills. Eles sofreram bastante com as corridas do Josh Allen, né? E assim, só que o Taysom Hill já é um pouco mais lógico que ele vai fazer isso, né? Então já vão ficar de olho, porque o Josh Allen não tem nem comparação com ele lançando a bola. Mas de repente, uma ou outra pode até entrar, né? E defesa. Sem turnover, a gente não tem condição de ganhar. Exato. Quem sabe o PJ Williams não arruma mais uma pick six ali pra cima do Giselo, né? Vamos ver aí. mas é isso, cara. O Buccaneers ontem, ele sentiu até um pouquinho de inveja ali do Falcons, né? Do vizinho. E quase que entregou a rapadura ali pro Bills, cara. Chegaram perto, mas... não sei. O Josh Allen também adora uma pipoca, né? Exato. Exatamente. O Josh Allen, nos game winning, ele às vezes não funciona muito bem, né? Mas enfim, é isso. Mais alguma coisa a dizer sobre o Saints, senhores? Cara,
tem que exaltar ali um pouquinho, né, o trabalho da defesa, né, principalmente do Kwon, que fez uma partida maravilhosa. Eu achei que a gente ia sofrer um pouquinho, né, tem um running back ali no Jets que me fugiu da memória aqui o nome dele, né, que ele até que pontua bem, né, enfim, ele corre bem ali, tem um jogo corrido estabelecido, né. Uso como referência isso o Fantasy, né? Eu tenho ele numa liga aqui, às vezes ele dá uma boa pontuada ali. Eu achei que com a ausência do Pete Werner, a gente ia sofrer um pouquinho, né? Com o jogo corrido, mas neutralizamos bem ali esse ponto. Também a volta do CJ Gardner-Johnson foi algo primordial ali para nossa vitória, né? Para o desempenho da defesa, né? Da última vez que eu estive aqui, o Marcelão Xará até estava falando, né, que o principal ausência ali da nossa defesa, né, a peça que ele mais sente falta, que ele acha mais fundamental ali é justamente ele, né, e se provou isso ontem, né, a defesa é completamente outra com ele em campo. Deixa eu ver o que mais. Bom, acho que era isso, acho que a gente conseguiu abordar bem esses pontos aí, né, também só dando um pitaco rápido aqui, né, referente ao nosso corpo de recebedores que, ai cara, não tem o que falar, né, você vê assim o líder de recepções ali, de jardas recebidas no jogo, foi justamente o Nick Vannett, que tá, sei lá, tem mais esse ano de carreira na NFL, né, vamos dizer assim, um cara que todos os clubes que ele passou, né, não foi até dito assim, né, que ele não era um tight end assim de recepção, né, ele era muito mais efetivo bloqueando, né, e o cara no meio disso tudo, né, ele conseguiu ter boas recepções ali, né, fez ali o melhor número na partida, né. É complicado, cara, a gente precisa olhar para as nossas skill positions na próxima temporada. Assim, com muito, muito, muito carinho. Seja no draft, seja na free agents. Que vai vir o OL. Ou outro defensive end que lesiona, que enfim, esteja propenso, né, a sofrer lesões ali. O Sean Payton já pede as ressonâncias magnéticas, os raios-x da galera antes do draft, para ver assim, esse cara tem histórico, vou draftar. É ele que eu quero. Sim. Tem um pessoal aí que já tava começando a pensar em tancar. Falei, não, cara, o negócio é torcer pro playoff mesmo, porque tancar pro Saints, não, tirando o aborto do que foi 2017, a gente não sabe dar fritada, não tem jeito. Aquele ano de Latimore, Rancic, Camara, não volta nunca mais, né? Então vamos pensar em ser feliz, ganhar jogo, quem sabe beliscar um playoff aí, jogar a vida num wildcard e ser feliz. Porque depender de primeira rodada não vai dar certo. É complicado, cara. A gente tem tido um retrospecto em draft assim bem aquém, né, porque assim, né, como você falou, 2017 foi um ano ali maravilhoso, completamente fora da curva, né? E aí isso jogou a nossa régua lá pro alto, né? O Saints, historicamente, definitivamente não somos um time que drafta bem, né? Prova disso é vender todo o draft, né, em troca de um running back ali. Que não deu certo aqui. Foi ser bom lá em Miami. Que bom. Exatamente. Isso é uma das grandes figuras aí do folclore, né, da NFL. Mas, cara, a gente precisa muito olhar para as nossas skill positions na próxima temporada, seja na free agents, né, até vendo assim, tem uma galera boa aí que vai ficar sem franquia, né, sem time para jogar, então eu acho que Sean Payton, Mickey Loomis aí tem que ver esse nosso setor aí que tanto sofre. Eu diria que talvez não seja nem a hora do quarterback ainda, viu? Eu tem que ir atrás de wide receiver. Acho que a gente consegue segurar mais 2 anos com o Winston aí. Ele, pelo menos, antes da lesão, estava sendo uma grata surpresa. Não sei se vocês concordam com isso. Definitivamente. Mas é que segurando a bola. Assim, ninguém queria ele para quarterback, mas estava lá e estava indo bem.
cuidando da bola, pouca interceptação. Aí vai lá o nosso amigo do Bucks lá e faz uma jogadinha simpática, acaba com a temporada do nosso amigo lá e a partir daí é só sofrimento. Vamos chegar lá. Outro ponto também interessante, né, da gente falar do jogo de ontem, que me impressionou, inclusive, né, eu já tinha visto alguns jogos dele, mas ontem eu fiquei boquiaberto, é aquele wide receiver do Jets, o Braxton Berrios. O cara é muito bom. Ele me lembrou o Deontay Harris, assim, saudável, obviamente, né? O cara fez um salseiro ali com a gente, cara. Cara, que wide receiver interessante, hein? Obviamente que, com todo respeito ao Jets, né? Mas ele caberia aí em qualquer franquia da liga. Dá pra pensar em uma troca aí, viu? O pessoal lá não costuma ficar muito feliz muito tempo, não. Demario Davis que o diga. Sim. Mas quem sabe, se o Jets aceitar 2 pacotes de fofura e uma garrafa de mirinda, né, a gente negocia. Porque é o que temos para oferecer no momento. E lembrando também que foi a primeira vez que Cam Jordan não jogou. Não foi titular no Saints, desde que assumiu a titularidade aí como defensive end. E porque ele também está na lista para a Covid. Inclusive, a Covid aí está arrasando a NFL essa semana. Não sei quantos. 37 casos. 37 casos só hoje. Só hoje. Isso que dá uma liga que ignora, né, a vacinação, assim, que ignora a veracidade de uma carteirinha de vacinação aí que não confere e dá nisso, tá vendo? Vacinação no papel de pão, é isso aí. É isso aí. E eu tava vendo agora no Twitter que a NFL mandou um comunicado para as franquias que tem os jogadores vacinados, que os jogadores e staffs que já estão aptos para tomar a terceira dose aí, né, da vacina contra a Covid, já pode começar a tomar. E esse mês tentar tomar todo mundo até pelo menos até o dia 27 desse mês de dezembro. E você também, galera, se você tá ouvindo esse podcast e não tomou a vacina, vá tomar a vacina, seu vacilão. E se você já está na época aí, confira no seu estado aí qual é a diferença de meses aí que tem para tomar a terceira dose. Vá lá, tome a terceira dose também da vacina contra a Covid. Eu já tomei as 3 doses e tamo junto aí, galera. É isso. Aí vamos então para falar agora. A gente tava falando do Buccaneers, vamos falar então. A gente não tem convidado essa semana por alguns motivos aí que, se você segue a gente no Twitter, você vai entender. Se você estava lá no Twitter quando a gente jogou a primeira vez contra o Buccaneers dessa temporada. Mas deixa pra lá. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. O Buccaneers, galera, abriu as cotações de aposta com 10,5 pontos como favoritos. Eu não entendo de aposta, quem entende aí depois, se quiser me explicar. Contra os Saints. Esta é a distância dos times neste momento? Eu já vou responder exatamente. Não é à toa que o Tampa Bay Buccaneers é líder da divisão. Porém, entretanto, sobretudo, o Buccaneers, como os meninos estavam dizendo, venceu o Bills no overtime, numa jogada do touchdown de Tom Brady para Brashad Perriman. Então, e o Tampa Bay estava ganhando de 24, olha as ironias da vida, de 24-3 até o... 28 pelo menos, né? Aí ia dar bom. Tava 24-3 pro Buccaneers até o halftime, até o intervalo. Depois o Bills conseguiu empatar o jogo e levar pro overtime. Mas o Bills é o Bills, né? O Bills não é à toa do melhor time da AFC esse ano. Mas vamos lá. Vocês acham aí? Temos essa distância gigantesca? O Buccaneers tá o quê? 9-3 agora, eu acho? 10, né? 10-3? 10-3. Isso aí. Só perdeu pro Saints, Rams e... Arizona não jogaram com eles. Quem que foi o... Foi o Washington. Nossa, eles perderam pro Washington. Perderam para o Washington. Jesus. Mudei minha opinião, né? O que eu vou falar lá em casa? Isso aí mesmo. Eles, preparadas, perderam pro Rams de 34-24. Perderam
quase perdendo pro Patriots, né? Quando eles jogaram, porque eu tava esse jogo assistindo. Pra Dallas também, né? Que foi ali na. Dallas também foi osso a osso. Aí depois perdeu pra nós, pro Saints. Isso, e na outra semana perdeu pro Washington, realmente. Foi isso aí, essa daí. Aí depois pegou Giants, Colts, Falcons e Bills. E ganhou aí os 4 jogos seguidos aí de vitórias. Então o que vocês acham aí desta vantagem que o Tampa Bay Buccaneers leva sobre os Saints? O matchup, né? Aí é complicado. Quando a gente tinha um jogo corrido, não, jogo corrido a gente tá bom, tá com o Camaro de volta, ainda tudo bem, mas tinha um quarterback que podia ter ameaça aérea, conseguia correr um pouquinho mais, conseguia segurar mais a bola, mas se a gente só correr contra eles, que é a nossa única arma, eles são a melhor defesa contra o jogo corrido, não tem jeito. Apesar que contra o Bills também deram uma vacilada ali, mas sim, eu diria talvez até mais, né? Mas como eu disse, de repente nossa defesa tá inspirada e pode, com um turnover aí, botar a gente no jogo, né? Exatamente. No momento que vos falo aqui, o Kyler Murray acabou de tomar um sack aqui do Aaron Donald, né? Mas falando aí do nosso jogo contra Tampa Bay Buccaneers, cara, assim, a mística, né, ela diz que em temporada regular, né, o Saints domina o Buccaneers, né, então eu sou um cara um pouquinho supersticioso, né, eu acredito ali nos sinais do universo, né, eu sou um devido jovem místico, né, então quem sabe aí a gente não consiga tirar uma casquinha desse jogo aí, né, mas caindo na real, galera, é um jogo difícil, né? Como o Felipe disse, o matchup é completamente desfavorável, né? O front seven ali do Buccaneers é muito bom, né? Eu diria que é o melhor da liga, né? O corpo de linebackers dele e também ali a linha defensiva em si também é absurdo, né? É algo que beira ali a insanidade, né? Cara, até demais, né? Exato. Se empolga e arranca a perna de alguém. Exatamente, né? Mas já deu bastante pano pra manga esse assunto aí, né? Como a própria Jazz aí falou no início. Mas, cara, ataque dos Saints contra a defesa do Buccaneers, eu não vejo muita coisa saindo disso, não, né? Já o contrário, eu vejo a nossa defesa até minando ali um pouquinho, né? Tanto o jogo aéreo quanto o jogo terrestre, né, do Buccaneers, né, isso se provou ali no começo da temporada, né, eu acho que defensivamente a gente vai fazer uma boa partida, né, a tendência é que isso se repita, provavelmente o Ken Jordan jogue, né, esse próximo jogo, talvez ele volte ali, ele tá completamente vacinado, né, então não sei muito bem como que é o protocolo, né, se não me engano tem que testar 2 vezes negativo, né, 24 horas ou 48 horas antes da partida, mas eu acredito que defensivamente a gente faça um bom jogo sim, né, até a Jess falou aí, né, nesse último jogo aí contra o Bills, o Bucks ganhou no overtime, né, com um TD ali de um wide receiver que não é o Mike Evans nem o Chris Godwin, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Eu normalmente analiso, né, esses matchups de corner contra wide receiver, né? Cara, o Buccaneers ele tem uma facilidade para tipo consagrar um wide receiver assim completamente aleatório, né? Como foi o caso que aconteceu contra o Bills, né? Foi bem esse cara. Então, o Breeze adorava fazer isso também, né? Exato. E joga muito bem. E de repente o cara tava lá pegando touchdown, né? Exatamente. Breshad Perryman, acabei de lembrar aqui o nome dele. Lembrei não, eu vi aqui no site, galera. Tô com ele aberto aqui. Ano passado eles fizeram bastante isso com o Scott Miller, né, cara? Scott Miller ali numas rotas longas, assim, o Tom Brady achava ele ali quase que livre, né? Então eles acabaram beliscando ali muita coisa com o Scott Miller. A gente tem que ficar bastante de olho, né? Eu creio que 90% do jogo o Lattimore vai estar em cima do Mike Evans, né? Como é de praxe, a gente vai ver esse espetáculo à parte aí. Mas, cara, o Chris Godwin é um baita wide receiver, né? Eu diria que ele é o melhor wide receiver ali do
do Buccaneers hoje, né? Melhor 10 vezes ali que o Mike Evans, né? Vamos dizer assim. Tem o Gronk também, né? Acredito que a gente até que marca Tight end muito bem, né? Muito bem com ressalvas, né? Mas, enfim, tem o Jenks, né, em cima dele ali, o Kwon também, né? Talvez a gente consiga neutralizar aí essas armas do Tom Brady, né? Então, resumidamente, eu acho que defensivamente a gente faça um bom jogo, mas já no ataque, eu acho que a gente vai ficar devendo. Voltando pro lado místico da coisa, tem alguns fatores, né? Primeiro que os Saints, principalmente a defesa, vai jogar com sangue nos olhos. Isso não tem dúvida, eles vão dar 120% do que eles sabem, até cansar. Aí não tem jeito, né? Se o fôlego faltar, aí não tem milagre. Mas do outro lado também vai ser difícil, viu? Primeiro que é Sunday Night Football, Tom Brady. Eles vão ganhar a divisão se ganhar da gente. E tem tudo ali do jeito que o homem gosta, né? Pra aparecer, pra fazer número, é com ele mesmo. Os astros não estão a nosso favor, não. Mas a esperança é a última que morre. Enfim, inclusive eu acho que essa vitória ela pode vir a ser essencial, né, pra gente, enfim, tentar alguma coisa, né, beliscar ali uma vaga no wild card. Se a gente deixar para as 2 últimas rodadas, cara, vai ficar difícil, vai ficar tipo o Grêmio, né, na luta contra o rebaixamento. Então, eu acho que se for pra gente tentar alguma coisa, né, tem que ser nesse Sunday Night. Esse é o jogo que tem que ir, porque se ganha um jogo desse, a moral é outra, né? A moral, você depois pegar Miami e Carolina, assim, não, acho que tem mais 3 depois, né? Tem Falcons, Carolina e Miami, é isso? Agora Dolphins, eu lembrei que Dolphins, vai até Panthers, 17. Dolphins, Panthers e Falcons. Isso aí. São 3 jogos ganháveis, né? Mas... sei não, hein? Sempre nada é fácil, nada é fácil. Então, já perdeu jogos que tinha mínima condição. Por isso que até ficamos com medo do Jets, né? Exatamente. Por Saints nada é fácil. Quando a gente tem jogador saudável, imagina agora sem jogador saudável. Vai ter que esperar um pequeno milagre do Saints para se o Saints ganhar do Tampa Bay Buccaneers. É a palavra. Assim, igual vocês falaram, este jogo contra o Buccaneers é o que vai servir para decidir o que o Saints quer. Se o Saints quer terminar a temporada na 17ª semana da temporada regular, ou se quer almejar uma vaga no Wild Card para manter aí a sequência de 5 anos seguidos indo para o Wild Card. Então, assim, Saints seria uma surpresa se fosse uma grata surpresa para os torcedores se for para o Wild Card, né? Porque eu acho que seria uma cerejinha assim no bolo dessa temporada que foi tão massacrou tanta gente assim, né? Deixou a gente tão estressado e passando raiva. E mesmo a gente sabendo que playoff, né? A gente só vai lá, talvez iria só para passar mais raiva. Mas ia ser interessante a gente poder falar assim, 5 temporadas seguidas indo para os playoffs. Ia ser interessante esse número aí. Só existe a questão moral também. Por mais que não consiga ir para o wildcard, conseguir uma campanha positiva nesse ano, com todos os problemas que a gente teve, dá um recado legal para a liga. Fala, a gente ainda está vivo. Não é só Drew Brees que é a franquia, não. A gente tem time, pode vir para cá que free agency a gente vai corresponder. Com certeza. Esse é o recado. Falar, a franquia não acabou. É isso. E quais são os seus palpites aí para o próximo Sunday Night Football? Lembrando, o Saints e o Buccaneers vão se encontrar no Sunday Night Football. Nossa, esse jogo vai acabar 2 horas da manhã. Tô até vendo isso. Meu Deus do céu. Quais são os palpites aí para vocês? Cara, o jogo ele pode acabar 2 horas da manhã, né? Mas a adrenalina, né? Até fazer eu ir dormir, né? Enfim, pode ir até as 3, 3:30, 4.
Se ganha um jogo Pode desse, ir não embora. dá pra dormir depois, não. Não consigo, cara. Eu lembro Ainda mais- no Sunday Night não, foi acho que Thanksgiving contra o Falcons. Minha nossa do céu, foi dormir às quase 5 horas da manhã. Meu Deus do céu. Ainda mais sabendo que é de domingo pra segunda, né, cara? Então, na segunda-feira você ainda tem que trabalhar. É coisa de louco. Mas, enfim, eu acho que o Saints perde. Tá? Infelizmente, galera, é isso. Né? Eu falei o óbvio aqui. Mas eu acho que a gente perde por 10 pontos. Vamos dizer assim. 10.5. Exato. Eu acho que a gente perde por 10 pontos. Se é pra dar um palpite, né? Enfim, sendo empolgado, eu acho que a gente ganha com mais uma pick six aí do PJ Williams. Olha, eu vou ter que apostar na zica reversa também, viu? Então, eu acho que vai ser uns 37-20 pra eles. E, de repente, uma zica reversa sempre dá sorte, né? Quem sabe? Eu acho que a gente perde por uns 14 pontos aí de diferença. 2 posses de bola diferentes. Vai que, né? Sei lá, vai que os deuses do futebol americano estão me ouvindo e isso não aconteça. Mas, no meu fundo do coração, eu acho que a gente perde aí de uns 2 posses de... Mais alguma coisa a dizer sobre Tampa Bay, sobre New Orleans Saints? Não, acho que um fato importante, né, da gente citar aqui, um desfalque aí quase certo para esse jogo de domingo, né, contra o Bucks. O Giovanni Bernard, né, ele se lesionou, teve uma lesão no joelho, né, e um entorse no quadril. Apesar dele não ter tido muitos snaps, né, ali no ataque do Buccaneers, ele entra mais ali nas situações de red zone e tal, ou até nos momentos ali que o Fournette descansa, né, ele, se eu não me engano, ele estava tendo até um pouquinho mais de snaps, né, considerando ali porcentagem, ele estava tendo mais snaps ali que o Ronald Jones. Ele provavelmente não vai jogar, né, vai ficar aí um tempo afastado, né, eu acho que de desfalques aí significativos, ele talvez seja o único, né, mas como a gente tá tendo esse boom de casos de Covid aí, né, inclusive eu tava... não dá pra cravar nada, né, com certeza. Exatamente, inclusive eu tava, enquanto, não sei, ou a Jazz ou o Felipe aí estava fazendo suas considerações, eu tava lendo aqui o Twitter do Adam Schefter, né, ele tava falando que maioria desses casos, né, tanto dos atletas quanto de facilities, né, são casos ali que muito provavelmente estão vindo de fora, né, das instalações, né, do clube, da franquia, provavelmente esses casos, né, dos jogadores testando aí estão vindo de fora, então é algo aí a considerar, né, eu acho que talvez a NFL tem que rever esses protocolos, né, ainda não acabou, né, galera, a gente ainda estamos nessa pandemia, né, já tem novas variantes aí surgindo, inclusive já salientou aí no início, né, que a liga já está incentivando, né, a terceira dose ali da vacina. Então eu acho que se deve, com certeza, né, rever isso daí, né, ver o que pode ser feito, né, para neutralizar aí esse boom de casos, né. E como foi 37, né, só hoje anunciados aí, provavelmente a tendência, né, é que até domingo isso daí cresça, né. Vamos torcer para que não, né, mas... Nossa amostral aí é assustador, né? Exato. 1000 casos no Brasil, tudo bem, é bem... Mas a gente tá falando de uma liga com... Eu não sei quantas pessoas estão envolvidas ali, não vou ser bem leviano se eu chutar, mas não é um número absurdo para dar 37, sabe? Em um dia. Exato. Então é bem preocupante isso mesmo. Exatamente. Acho que era isso. É isso, né? Tem muito mais o que falar. Vamos lá, vamos torcer. E tomara que todo mundo aqui queime a boca e o Saints varra mais uma vez esse time. Agradecer aí a você, agradecer ao Felipe, tá convidado a voltar mais vezes. Muito obrigada, Felipe. Faça sua propaganda aí, mande beijo pra quem se quiser. Não, eu tô muito feliz de estar aqui, viu, Jéssica? O Irones também, pessoal que não pôde vir hoje, mas só chamar que eu participo sim, viu? Um beijo pra todo mundo, pra todos os torcedores aí, todos os ouvintes do podcast. E tamo junto.
Maravilha. E agradecer, e agradecer ao Irones aí por estar aqui novamente conosco, Irones. Pô, cara, sempre um prazer estar aqui com vocês falando aí da nossa franquia, né? Enfim, um pouquinho mais feliz aí que da última vez que estive aqui, né? A gente vinha de uma derrota contra o Eagles, né? Da última vez. Hoje deu para sorrir um pouquinho, né? Pra gente rir, mas já um pouquinho preocupado, né? Um pouquinho ali com o coração na mão para o que tem por vir aí adiante. Mas, enfim, vamos torcer, né, cara? A gente é torcedor, né? Nossa função é essa, nossa função é acreditar, mesmo com tudo contra aí, as casas de aposta ali pegando fogo. Da última vez foi desse jeito, né? A vitória do Buccaneers era certa aí, né? Quem sabe? Não dá pra gente prever o futuro. E é isso. Muito obrigada a você que nos ouviu até o final. Eu vou ter que fazer fonoaudiólogo. Vou ter que ir no fonoaudiólogo. Minha dicção só piora a cada podcast. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora, até o final, e tem nos acompanhado aí ao longo da temporada. Apesar dos pesares, estamos aqui semana após semana. Estaremos aqui até o fim da temporada do New Orleans Saints, seja ela na 17ª semana dessa temporada regular, seja ela nos playoffs. Agradecer a galera lá do nosso Telegram, o Irones é lá do nosso grupo do Telegram, o Felipe é lá do nosso grupo do Telegram, e a todo mundo que tá lá no nosso grupo e participa quase todos os dias lá, falando sobre o Saints e outras besteiras que a gente fala por lá. E lembrando, de novo, segue a gente no Twitter, @SaintsBrasil09, segue a gente no Instagram, Mundo Rudete, e no nosso blog, mundorudete.wordpress.com. Um abraço pra galera lá do Saints Brasil, que tá sempre junto com a gente, e até a próxima semana, nas boas, nas más, nas ruins e nas horrorosas. Até a próxima, galera!